Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Hoje falando de novo sobre saúde feminina e um tema bastante importante que já foi bastante solicitado aqui nas minhas redes sociais para falar um pouquinho sobre endometriose. Se você conhece alguém que já teve endometriose, se você tem receio de estar passando por isso, assista esse vídeo, acho que você vai conseguir entender um pouquinho sobre a doença e, obviamente, se ainda ficarem dúvidas, deixa aqui nos comentários para eu responder, tá bom? Então vamos lá. A endometriose a gente diz que é uma das doenças da mulher moderna hoje em dia, né? Por que isso acontece? Porque os fatores de risco muitas vezes estão ligados com o estilo de vida que nós mulheres hoje em dia levamos, né? Ela é uma doença bastante frequente entre mulheres ali dos 25 aos 35 anos. A gente entende que ela começa um pouco antes, mas essa é a idade média ali do diagnóstico. Muitas vezes uma idade que a mulher ainda nem pensou em ter filhos, né? E aí vem o receio dela ter uma dificuldade de engravidar, ter uma infertilidade por conta dessa doença. E justamente a falta de filhos, a falta de gestações é um dos fatores que predispõe ao desenvolvimento da endometriose. Então, além da ausência de gestações, ela tem um caráter genético, né? Então, mulheres de uma família que tem histórico dessa doença têm uma chance um pouco maior. Ela depende muito do estilo de vida, por se tratar de uma doença ligada muito ao sistema imunológico, a um processo inflamatório, né? Então, mulheres muito agitadas, estressadas, com um cotidiano muito atarefado, com uma personalidade um pouco mais ansiosa, são mulheres que têm uma chance um pouco maior, né, de desenvolver. E também está mais presente em mulheres que têm um ciclo menstrual muito intenso, com fluxo intenso, desde a primeira menstruação, desde a menarca, desde a adolescência, um fluxo que dura bastante dias, com uma grande quantidade de sangramento, com cólica persistente ali desde o início, são os fatores de risco para essa doença. E o que acontece? Por que ela surge, né? As causas, assim, o mecanismo que leva à formação da endometriose, ela não é completamente entendida pra gente. Mas o que acontece é que as células que deveriam estar dentro do útero, né, dentro da cavidade do útero, que elas se formam ali na cavidade do útero e descamam durante a menstruação, elas crescem fora do útero, né? A gente diz que cresce de uma forma ectópica. Então elas podem estar presentes na parede externa do útero, nas trompas, nos ovários e fora até do útero, fora dos órgãos ginecológicos. Então às vezes a gente pode encontrar endometriose no intestino, na bexiga, até na parede abdominal. Exatamente o que faz isso acontecer é que a gente não entende muito bem, mas parece que ocorre um influxo dessas células. Então as células que deveriam estar dentro da cavidade, ao invés de saírem, elas entram para dentro da barriga da mulher e por alguma questão da imunidade daquela mulher que não consegue combater isso, elas fixam ali e se desenvolvem. E nos meses, durante o período menstrual, elas vão sangrando e vão gerando uma inflamação dentro da barriga e aí por isso que vem todos os sintomas e as consequências da endometriose, tá? Então sim, a gente pode ter endometriose em vários órgãos, né? Por isso que ela acaba sendo uma doença de múltiplas facetas e de sintomas muito variados, o que às vezes demora, dificulta o diagnóstico do médico, do profissional da saúde e até mesmo dificulta que a mulher pense nisso, porque às vezes ela tem uma dor, sei lá, para evacuar, ela não vai pensar em procurar um ginecologista para isso, e às vezes o diagnóstico pode demorar um pouquinho mais, tá? Então falando do que a mulher pode sentir se ela tem endometriose. Às vezes, gente, ela pode não sentir absolutamente nada. Existem muitos casos que às vezes a gente faz uma cirurgia na mulher, vê que ela tem endometriose e ela não tinha queixa nenhuma relacionada. É realmente uma doença que se manifesta de diversas maneiras. Mas o mais comum é ter sintomas de dor, sintomas de cólica, geralmente uma cólica no início, no período menstrual, de forte intensidade, de intensidade cada vez mais forte, mais progressiva, mais intensa, e a duração da dor ela também tende a ficar cada vez maior. Então às vezes ela é só no período menstrual, depois com o tempo ela passa a ficar no mês todo. Essa dor pode também acontecer durante uma relação sexual. A mulher pode sentir dor para urinar, para evacuar. E normalmente o que a gente percebe também é que o fluxo menstrual da mulher com endometriose é um pouco mais intenso, que geralmente causa bastante desconforto ali. Então o sintoma mais frequentemente associado à endometriose são esses. Também é muito comum a mulher ter o diagnóstico no momento de uma tentativa de gestação não bem sucedida, porque sim, a endometriose pode estar ligado a uma infertilidade. Justamente quando esses focos de endometriose estão ali na trompa, fechando a trompa, gerando uma aderência entre elas, o que impede
o espermatozoide encontra o óvulo, então pode sim gerar uma infertilidade. E aí, na suspeita da doença, o médico, o profissional de saúde, vai procurar o diagnóstico, que não é tão simples assim. Então não é assim, fiz esse exame e tenho certeza do que ela tem. Às vezes a gente demora para entender, demora para descobrir o que está acontecendo. Normalmente a busca ali pelo diagnóstico começa no exame físico. Então a mulher chega numa consulta, o exame ginecológico já pode dar indícios pra gente. A gente, no toque vaginal, no exame especular, no toque vaginal, a gente consegue às vezes suspeitar do problema. Além, obviamente, de toda a história clínica que aquela mulher trouxer. Além disso, a gente pode solicitar exames de imagem. O exame mais solicitado é o exame de ultrassonografia, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre ultrassom transvaginal. Mas, em geral, o ultrassom simples não consegue detectar muito bem a doença. Então, nos casos de suspeita, a gente pede um ultrassom especializado, que é com preparo intestinal. E aí, muitas vezes, a gente consegue descobrir alguns focos da doença. Um outro exame que pode ajudar bastante é a ressonância magnética. Então, a ressonância magnética muitas vezes traz informação de onde tem endometriose, se tem, qual seria o grau dessa doença. E por último caso, um exame mesmo a olho nu que a gente fala, que é por cirurgia. Então, em alguns casos, a mulher é submetida a uma cirurgia laparoscópica, aquela que bota ali uma câmerazinha na barriga, e aí por essa forma consegue ver exatamente onde estão os focos da doença. Nesse caso, a gente indica a cirurgia quando já pensa num tratamento. Então, já tem uma suspeita, às vezes faz a cirurgia para tentar ver o grau da doença, e aí já tratar se for o caso. E falando em tratamento, o tratamento para endometriose também ele é amplo e variado. Normalmente deve começar com uma mudança de estilo de vida, né? Então, como eu disse, estilo de vida tem muito a ver com o desenvolvimento da doença, e um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado pode ajudar a equilibrar os sintomas. Então, alimentação adequada, prática regular de atividade física, isso ajuda bastante no controle e no equilíbrio da doença. Além disso, tratamento medicamentoso é muito indicado e pode ser bastante benéfico, geralmente com anticoncepcional. Existem alguns anticoncepcionais específicos que ajudam no controle dos sintomas e podem muitas vezes preservar ali a mulher assintomática e bem, com uma qualidade de vida bacana por muito tempo. E existem também os tratamentos cirúrgicos que vão ser indicados de acordo com o grau, com a severidade da doença. E a cirurgia ela pode envolver simplesmente queimar os lugarzinhos onde tem endometriose, retirar os pedacinhos de onde ela está aderida, ou às vezes, no caso mais profundo, envolve até retirada de órgãos, como por exemplo, do ovário, da trompa, do próprio útero, ou às vezes até mesmo de um pedaço do intestino. Então esses são os casos mais severos, mais avançados, que a gente tenta evitar que chegue até lá, mas sim, pode ser uma opção de tratamento também. Então, uma doença aí bastante complexa, acho que eu falei bastante, falei rápido, eu queria passar o máximo de informações para vocês. Se você ficar em dúvida sobre isso, comente aqui para mim, que eu vou tentar ajudar ao máximo. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não esqueça de dar um joinha para mim e curtir aqui o vídeo, curtir o canal, se inscrever se você é novo por aqui, tá bom? Hoje eu fico por aqui, um beijo.